Quando tudo fica em silêncio, algo dentro de nós se contrai. É como se o mundo de repente deixasse de responder e aquilo que tanto desejamos pairasse no vazio, sem dar nenhum sinal de que está a caminho. Esse é o momento mais vulnerável da jornada de manifestação. O momento em que muitos desistem, o momento em que o silêncio parece gritar mais alto do que qualquer palavra de fé. Mas é justamente aqui que mora o maior mistério. Gregg Braden nos lembra que o universo não é movido pelas palavras ditas, mas pelo sentimento emitido. O campo, como ele chama, responde à vibração interna e não à ansiedade externa. E nesse espaço de aparente vazio, na verdade, uma dança sutil está acontecendo. O silêncio espiritual antes da manifestação não é uma ausência de resposta, é uma reorganização. É o momento exato em que o campo quântico começa a mover as peças invisíveis para que a realidade desejada possa, enfim, tomar forma. Joe Dispenza descreve esse estágio como o colapso das infinitas possibilidades em uma única realidade. Antes da manifestação surgir, existe esse vácuo, esse limiar, onde as velhas frequências se dissolvem e as novas começam a se estabilizar. É nesse ponto que a fé deixa de ser conceito e se transforma em frequência. Não basta acreditar racionalmente. É preciso vibrar como se já fosse real, mesmo quando nada no externo confirma. Muitos, ao chegar nesse ponto, interpretam o silêncio como recusa. A mente, acostumada ao imediato, cria histórias de falha, de inadequação, de abandono espiritual. O ego sussurra que algo deu errado, que a técnica falhou, que o merecimento não é suficiente. Mas o campo não opera segundo a lógica da mente linear. Ele responde à coerência vibracional, e essa coerência é muitas vezes lapidada justamente no silêncio. Esse é o teste oculto, o teste da estabilização emocional diante do invisível. Imagine o agricultor. Ele planta a semente e depois vem o silêncio. O solo não devolve respostas imediatas, nenhum sinal visível de crescimento, apenas a terra, imóvel aos olhos, mas sob a superfície há um mundo inteiro de movimentos invisíveis. A raiz se formando, as células se multiplicando, a estrutura sendo construída. O agricultor não cava a terra diariamente em busca de provas. Ele confia no processo biológico, mesmo sem vê-lo. Assim é com o campo quântico. O silêncio não é ausência, é preparação. Gregg Braden fala sobre o campo de ponto de escolha. Nesse ponto, o universo está observando qual será a sua resposta emocional diante do silêncio, medo ou confiança, ansiedade ou estabilidade. É nesse exato estágio que a maioria interfere, polui o campo com dúvidas, reinicia o ciclo com novas intenções, desestabiliza a vibração já emitida. E assim, o ciclo recomeça. Não porque o campo não responde, mas porque nossa frequência não sustentou o tempo necessário para o encaixe vibracional. Nesse silêncio, não há castigo. Há um convite. Um convite para sustentar a vibração. Um convite para manter o coração coerente com aquilo que já foi pedido. Um convite para permitir que o campo complete a arquitetura invisível da manifestação. E é justamente aí que mora a verdadeira fé. A fé que não depende de sinais externos, mas da certeza interna de que tudo já está em movimento, mesmo quando os olhos não veem. O vazio que testa a essência da sua vibração. Há um instante em que tudo o que foi feito parece não produzir efeito. Afirmações, visualizações, meditações, técnicas de manifestação. Tudo foi aplicado com dedicação. E ainda assim, o mundo permanece em silêncio. Não é um silêncio qualquer. É um silêncio denso, quase físico. Um silêncio que pesa sobre o peito e faz a mente questionar se há algo errado dentro de si. Muitos confundem esse vazio com um fracasso oculto, como se o universo estivesse deliberadamente ignorando o seu pedido. Como se existisse algo em você que ainda não fosse digno de receber.
Mas o que realmente está sendo testado nesse vácuo não é a sua capacidade de fazer mais, é a sua capacidade de ser. Gregg Braden nos conduz a compreender que o campo unificado não reage às palavras, mas ao estado interior sustentado com coerência. Nesse silêncio, o universo observa a sua vibração mais íntima. Não o que você deseja intelectualmente, mas o que você vibra energeticamente, mesmo sem perceber. Quando você entra nesse vácuo, o que realmente vibra é o que emerge quando tudo parece ausente. Se há medo, o medo vibra. Se há dúvida, a dúvida vibra. Se há entrega serena, a entrega vibra. O silêncio é como um espelho quântico que devolve o seu estado interno mais autêntico, e não o que você tenta simular na superfície. Joe Dispenza nos lembra que o campo quântico responde ao sentimento já vivido no presente, não à esperança futura. E é aqui que tantos se perdem. Quando o silêncio chega, muitos retornam ao desespero disfarçado de esforço espiritual. Tentam novas práticas, acumulam novos métodos, como se pudessem forçar o campo a acelerar. Mas o campo não responde à quantidade de práticas, ele responde à qualidade da vibração sustentada. Sustentar o sentimento de já ser, mesmo quando nada se move, é o ponto mais elevado do alinhamento. O silêncio não é a ausência de manifestação, é a etapa mais delicada do nascimento vibracional. Como o momento antes do primeiro choro de um recém-nascido, tudo já foi formado no ventre invisível, mas ainda não atravessou o limiar do visível. Nesse espaço liminar, o seu maior trabalho não é fazer, é permanecer. O paradoxo da espera, o descompasso interno invisível. É no compasso da espera que muitos desistem. A mente humana foi treinada para associar o tempo com ausência, como se a demora fosse um sinal de que algo está errado. Mas no campo da manifestação, o tempo não mede distância, mede coerência. Quando o desejo é emitido, uma parte de você já o vive em um nível energético, mas se na espera, a mente sutilmente passa a buscar provas externas de que está funcionando, cria-se um descompasso interno. A busca por sinais é, muitas vezes, a expressão disfarçada da dúvida. E o campo quântico, sendo profundamente sensível, responde à vibração dominante, não ao desejo intelectual, mas ao sentimento sustentado. Neville Goddard falava da necessidade de viver no fim, de habitar emocionalmente o estado final já realizado, ainda que os olhos físicos não vejam nada. O silêncio é o lugar onde essa prática se torna real. Ele revela se você realmente vibra o que diz desejar, ou se ainda carrega o resíduo sutil do medo de não receber. O maior inimigo aqui não é o universo, é o ruído interno, tão silencioso que quase passa despercebido. Pequenas dúvidas que sussurram: e se não for para mim? E se não acontecer? É nesses sussurros que a vibração se desalinha. Quando o campo testa a sua consistência vibracional, há um princípio não falado na manifestação. O campo testa a estabilidade da sua vibração antes de colapsar a realidade. Não é um teste no sentido punitivo, mas um mecanismo de alinhamento. Assim como o oleiro testa o barro antes de moldá-lo, o campo quântico precisa sentir que o seu estado interno é estável, firme, não volátil. Porque aquilo que ainda é frágil, quando manifestado, se desfaz. A manifestação não é apenas receber, é sustentar o que se recebe. Gregg Braden nos explica que o campo responde à emoção coerente. Coerência não é intensidade emocional passageira, é estabilidade profunda. Quando você sustenta o estado de já ser, mesmo sem provas externas, você comunica ao campo que está pronto. O silêncio, portanto, é o território onde sua consistência vibracional é lapidada. É no vácuo que sua frequência se solidifica ou se fragmenta. A armadilha da expectativa camuflada. Muitos acreditam que estão praticando a manifestação, mas estão presos
em um mecanismo sutil de expectativa ansiosa. A mente cria um cronograma oculto, espera respostas até determinada data, espera sinais visíveis em determinado prazo, e quando isso não acontece, entra em agitação interna. Essa expectativa oculta gera uma vibração de carência. O campo percebe não o desejo, mas o vazio por trás do desejo. O anseio sufoca a manifestação porque informa ao campo que ainda não é. Joe Dispenza nos conduz a entender que a verdadeira criação não nasce do querer, mas do ser. Quando você é a vibração do que deseja, o campo reorganiza a matéria em torno da sua frequência estável. O silêncio espiritual é, na verdade, o espaço onde essa ansiedade deve morrer. Não para ser ignorada, mas para ser transcendida. Você não está esperando, você está sendo. É um estado sutil, mas absolutamente poderoso. A zona neutra, o útero, vibracional da manifestação. Existe um momento na manifestação que pode ser chamado de zona neutra. É como o instante antes do nascer do sol, quando a escuridão ainda reina, mas a aurora já começou invisivelmente. Nesta zona neutra, nada parece mudar no externo, mas intensas mudanças ocorrem no invisível. As sincronicidades estão se alinhando. As possibilidades estão sendo organizadas no campo. Mas como o ego não vê movimento, surge a tentação de agir fora do alinhamento. Este é o ponto em que muitos sabotam sua própria manifestação. Tentam forçar, interferir, acelerar. Mas o campo quântico não responde à ação precipitada, e sim à estabilidade da sua vibração interna. A natureza é o espelho perfeito deste princípio. A semente plantada no solo não cresce mais rápido, porque o agricultor a desenterra todos os dias para ver seu progresso. Ela floresce no escuro, na quietude, no invisível. O espaço sagrado do não fazer. Poucos compreendem o poder do não fazer consciente. Existe uma diferença profunda entre desistir e repousar na confiança vibracional. O não fazer não é apatia. É um estado de profunda atividade interna, onde o ser sustenta sua frequência com serenidade. É o estado de plena entrega, sem abdicar da intenção. Gregg Braden ensina que a oração verdadeira não é súplica, mas sentimento de gratidão antecipada. É viver como quem já recebeu. No não fazer, a vibração comunica ao campo. Eu já sou. Eu já tenho. Eu já vibro a realização. Neste espaço, o silêncio espiritual não é vazio. É plenitude vibrante. A travessia final, quando o invisível começa a emergir. Em determinado momento, se a vibração foi mantida, pequenas fissuras começam a surgir na realidade visível. Pequenas sincronicidades, sinais sutis, conexões inesperadas. É o campo começando a colapsar possibilidades. Mas, mesmo aqui, ainda é preciso cuidado. Não se deve agarrar os primeiros sinais com ansiedade. Eles não são o fim, são o prenúncio. O verdadeiro mestre da manifestação continua sustentando a vibração com a mesma serenidade de quando não via nada. Porque sabe que a manifestação não é mágica, é física sutil, é ciência energética. Como o nascer de uma estrela, primeiro surgem os gases incandescentes. Depois, o núcleo se acende. Até que, por fim, a luz atravessa o universo visível. A biologia da fé sustentada. Bruce Lipton nos conduz agora à base celular desta jornada. Nossas crenças não apenas moldam nossos pensamentos, mas reprogramam literalmente a biologia do nosso ser. Cada pensamento coerente com a realização ajusta nossos receptores celulares. Cada emoção alinhada fortalece nossa química interna. O campo quântico observa o seu sistema como um todo: mente, emoção, corpo. Não há separação. Quando o silêncio espiritual se prolonga, é a sua biologia que também está sendo realinhada para sustentar aquilo que virá. Joe Dispenza complementa:
O corpo deve aprender a sentir o futuro antes que ele aconteça. Isso não é metáfora. É neuroplasticidade, é epigenética, é campo eletromagnético. Portanto, o silêncio não é um castigo, é o laboratório invisível onde o seu ser inteiro é calibrado. Quando tudo parece ausente, é aí que tudo está sendo tecido. No fim, a verdadeira manifestação não é apenas o que você recebe, é quem você se torna enquanto espera.